Aqui tem um pedido que a gente reproduza uma frase do Agni Yoga sobre os sentimentos. A frase diz: cada sentimento gera energia. Um sentimento recíproco multiplica a energia. Claro que o Agni Yoga está se referindo aos sentimentos positivos. Quando o sentimento é unilateral, ele multiplica sim a energia existente. Mas se é mútuo, isto multiplica muito mais, isto progride muito mais. Pediram para ler isto, que é do livro Coração. Aqui uma pessoa que é casado, tem 3 filhos, inclusive filhos menores, e a consciência dele mudou bastante. Então ele está com dificuldade para viver maritalmente por causa das relações que eram regulares e que agora ele não sente mais de continuar. Mas a esposa está então numa situação muito difícil. Os matrimônios são escolas. Então, nessas escolas matrimoniais, cada um recebe o ensinamento que necessita. Muitas vezes, uma situação matrimonial complexa como esta, que parece não ter solução, não? Porque um quer uma coisa, outro quer outra. Mas isto pode estar acontecendo em função da vida futura deste indivíduo. Quer dizer, através desta situação de impasse, ele está aprendendo o caminho do matrimônio interior. Então, ninguém se dedica ao matrimônio interior, ninguém se dedica à união com a alma, com a própria alma, que é o verdadeiro matrimônio. Ninguém tem forças para se dedicar a isto se já não esgotou todas as experiências no matrimônio normal. Então, isso está servindo para numa vida futura esta pessoa decidir fazer o matrimônio com ele mesmo, em função de uma vida futura que isso está acontecendo. É preciso estar conectado com este futuro e no qual o interesse pelo matrimônio vai ser outro. E até lá, como se viu na pergunta anterior, se teria que trabalhar os melhores sentimentos possíveis. E aqui uma pessoa sabe que na cultura indígena e em outras culturas antigas, se recomendava e se praticava o uso de drogas para desenvolver certos estados de consciência. Porque o uso de certas substâncias expande a consciência e aumenta a sensibilidade e dá outros estímulos. Então, como é que isto era confirmado nas culturas indígenas e hoje não é mais indicado? No princípio, o plano etérico, o plano astral e o plano mental das pessoas eram estanques. Não havia ligação entre o etérico, o astral e o mental. Eram 3 planos separados. O que não acontece hoje, porque hoje esses 3 planos estão intercomunicantes. Esses planos estão em franca relação. Então, no tempo em que o etérico, o astral e o mental eram fechados em si mesmos, quando o indivíduo precisava fazer uma experiência num plano superior e não podia, porque a natureza não permitia, esses planos eram estanques. Mas ele tinha uma necessidade de fazer esta experiência de contato. Então havia, nas tribos indígenas, aqueles que eram especialistas em ministrar estas drogas, para que esta experiência se fizesse. Então, naquele tempo,
quando isto era oficial, quem ministrava isto assumia a responsabilidade de que aquele indivíduo necessitava realmente fazer a ligação entre esses planos. Mas depois, com a evolução da mente, com a evolução dos corpos internos das pessoas, deixou de haver necessidade de se usar métodos artificiais para unir esses planos. Porque hoje ninguém precisa tomar nada, nenhum tipo de droga, para se comunicar com o plano astral e com o plano mental. Isto hoje é um caminho livre, isto hoje é um caminho que já está liberado. Então não há mais necessidade disto. Então, como não há mais necessidade, fica só a parte negativa da droga, porque ela não é mais necessária. Então ela passa a ser algo supérfluo, que o indivíduo não precisa. Ninguém precisa tomar droga para entrar em outros estados de consciência. Hoje, o caminho não é mais este. O caminho é um caminho simples e natural do desenvolvimento da consciência. Então, hoje, o lado negativo da droga emerge com muito mais força e com muito mais facilidade por ela ser supérflua. E se a evolução já levou os indivíduos a unir o físico, o astral e o mental naturalmente, usar droga seria o mesmo que você está usando uma coisa artificial para fazer algo que não está sendo necessário. E aí os corpos vão sofrer as consequências do uso destes produtos e vão ficar incapazes de fazer por eles mesmos e naturalmente esta ligação. Então, se o indivíduo hoje usa drogas para isto, ele está retardando esse processo natural que se daria nele. Ele está retardando isto, está prejudicando, está densificando os corpos e danificando seriamente, principalmente, a mente. E uma pessoa está perguntando, quando nós apelamos para as hierarquias, como nos indicam os livros e algumas fitas, como saber a qual hierarquia pertencemos, a qual estamos coligados e que hierarquia invocar? Se a gente não tem esta informação, se a gente não sabe por si qual é a hierarquia, ou se a gente não tem uma informação correta e precisa sobre isto, nós podemos nos dirigir à hierarquia de uma maneira geral, não precisa citar nome algum. A hierarquia toda é uma entidade só. Então você se dirige à hierarquia se você não tiver uma hierarquia específica, uma informação a qual hierarquia se dirigir. Não é preciso citar nomes, a menos que a gente tenha uma ligação bem consciente, bem verdadeira com alguma hierarquia. A hierarquia sabe antes de nós que nós a estamos chamando. Então, este chamado, este apelo é uma coisa nossa, só para confirmar para a nossa personalidade que estamos buscando este contato. Mas quando você tem necessidade do contato, muito antes de você perceber isto, a hierarquia já está atendendo, a hierarquia já está respondendo. Agora, o nome da hierarquia é sempre mântrico. Então, o nome da hierarquia é um mantra que, se pronunciado, pode produzir efeitos. Então, se a gente não conhece o nome da própria hierarquia ou não tem uma notícia a qual hierarquia apelar, você apela para a hierarquia em geral, que ela responde. Agora, se você tem um nome, saiba que você está usando um mantra. E uma pessoa diz que não compreendeu na partilha passada se a Terra será um planeta onde reinará a luz e a harmonia depois da purificação, ou se aqui ficarão aqueles que ainda se identificam com a matéria e com as forças involutivas. Bem, através desta purificação,
os seres que não respondem às forças evolutivas serão encaminhados para outros mundos, para outros planetas ou para outras áreas. Agora, ainda temos muito tempo pela frente para que a Terra seja um planeta sagrado, isto é, onde não haja forças evolutivas em movimento. E a mesma pessoa pergunta: são estas forças evolutivas provenientes da Terra, ou é uma energia solta no universo, ou se é proveniente de outros planetas? Bem, houve um momento no princípio da Terra em que grande parte de forças evolutivas que estavam dispersas foram juntadas e colocadas aqui. Então, estas forças evolutivas vinham do universo todo e juntaram-se com as forças evolutivas da Terra. E estas forças foram centralizadas aqui para elas terem uma oportunidade de deixarem de ser evolutivas, de irem numa outra direção. Porque na Terra ia se formar uma hierarquia, na Terra ia se criar um trabalho evolutivo, então era um lugar apropriado para as forças evolutivas terem uma oportunidade de se transformar. E isto tem um período cíclico, isto tem um tempo reservado para isto. E de quando em quando há um juízo e há uma limpeza destas forças. E a cada vez se vai liberando a Terra de uma parte delas, isto é, daquela parte que não conseguiu se transformar, que não conseguiu entrar na linha evolutiva. E se essas forças involutivas, pergunta a mesma pessoa, é o mesmo demônio que as igrejas apresentam? Num certo sentido, é a mesma coisa, embora a história do demônio seja meio romanceada, mas num certo sentido trata-se da mesma coisa. E uma pessoa também que esteve na partilha passada está pedindo que a gente repita aquele sonho a respeito dos jovens que estavam uniformizados e carregando cada um uma arma nas costas. O sonho era o seguinte: havia uma fileira enorme de jovens, rapazes e moças, uniformizados e carregando cada um uma arma nas costas. No sonho, alguém perguntou para eles: vocês aprenderam a manejar estas armas? Eles responderam: não, ainda não. E para onde vocês estão indo com elas? Os jovens responderam: não sabemos. Então a gente disse na partilha que isto era mais ou menos a situação da humanidade de superfície, que carregava estas armas, que carregava esta agressividade, carregava esse instrumento de luta e não sabe para quê. Porque não sabe lidar com isto direito, apenas carrega e usa, mas nem sempre sabe dominar e não sabe para onde vai com isto. E a pessoa pediu que se voltasse a este assunto porque parece que a tocou. A Terra está nessas condições e a humanidade também, em parte, está nessas condições, porque os raios de certos planetas mais evoluídos, mais avançados deste mesmo sistema não podem penetrar a sua aura, porque a sua aura está muito poluída. Então, estas situações que existem na Terra, por enquanto, não podem contar com os raios dissolventes de certos planetas que poderiam dissolver isto rapidamente. Então, são situações terrestres que seriam dissolvidas com os raios de planetas mais adiantados. Os planetas se ajudam mutuamente. Mas aqui, como existe uma aura que ainda impede que esses raios possam penetrar aqui e ajudar a Terra de uma certa forma, como existe isto, o homem da superfície pode colaborar para a transformação desta situação, ele não interrompendo
a sua comunicação e ele não interrompendo a sua busca de uma consciência superior. Então, se o homem da superfície ficar buscando uma consciência superior regularmente, se esta busca for constante, se essa busca for firme, então isto vai começando a despoluir a aura do planeta. Deste ponto de vista, nós não estamos falando, obviamente, de poluição material, porque isso são outros problemas. Então, se o homem não tem esta aspiração por se comunicar com níveis superiores, com mundos superiores, com uma vida superior, se ele não tem isto, esta aura não se despolui, não clareia. Então, o nosso trabalho é este. Nosso trabalho é de aspirar por um mundo maior, por uma coisa superior. Este é o nosso trabalho. E aí a aura do planeta vai mudando. Teríamos também que nesse trabalho estar lembrando que somos uma unidade com esses mundos superiores, que eles estão separados de nós aparentemente, mas que estão uma unidade e nós temos que criar a consciência desta unidade, mesmo que a parte externa da vida, mesmo que a terra física e a terra externa não mostre isto. Mas nós temos que criar esta unidade. Nós temos que viver na Terra, assim como ela se apresenta na superfície, mas não ficando limitados, não ficando restritos a esta realidade. Nós temos que aprender a viver aqui, coligados com as civilizações superiores, coligados com os mundos superiores e coligados com outros tipos de vibração. E assim, esta aura vai mudando e vai se despoluindo. Isto é uma tarefa do homem também. Isto é uma tarefa da humanidade também. Para a humanidade da superfície, isto é muito difícil, porque a humanidade precisa, por exemplo, não se deixar levar pelas suas ocupações materiais somente. Porque se ela se deixa levar pelas ocupações materiais, se ela se deixa levar pelo ritmo material em si, ela não se lembra disto e ela não cria a limpeza desta aura, ela não colabora pela limpeza desta aura. O pensamento deve estar fazendo sempre este exercício de ir das coisas conhecidas, de ir das coisas práticas, de ir das coisas materiais para as outras. Depois voltar para as coisas materiais, cuidar das coisas materiais, mas tornar a subir. Esta flexibilidade a mente precisa obter. A mente precisa se tornar flexível. Ela precisa saber estar aqui, concentrada aqui, e ao mesmo tempo sair daqui, e ao mesmo tempo se coligar com estas outras coisas. Isto é a forma da despoluição da Terra. Bem, diz a instrução sobre isto, que para nós fazermos este exercício continuamente, nós temos que nos relacionar com menos seres do que normalmente nos relacionamos. Porque nos relacionamentos supérfluos, nos relacionamentos que não são necessários, aí escoa esta possibilidade da mente de estar saindo da coisa externa e se colocando na coisa superior. Se nós tivermos os relacionamentos corretos, isso é, se nós estivermos nos relacionando com aqueles que temos que nos relacionar, vai sobrar espaço, vai sobrar tempo e vamos ter energia para fazer este trabalho com a mente, de sair daqui e nos colocarmos lá em cima, voltar para cá e voltarmos lá para cima e vivermos este contraponto destas duas situações. Agora, se a nossa vida fica abarrotada de relacionamentos, a maioria deles supérfluos, com os quais a gente nada tem que fazer, aí não há tempo para isto. E a mente fica só aqui. A mente fica então só cuidando daquilo que é necessário aqui. E não tem o tempo, não tem a possibilidade de emergir daqui.
para depois voltar. Então, isto é muito importante. Então, é preciso nós mantermos relações necessárias, as relações com aqueles poucos que nós temos que manter relações, e também, se for necessário e se for possível, até escolhermos estas relações. Escolhermos, porque isto vai determinar uma maior força para nossa mente de estar fazendo este trabalho. Nossa mente não está se ocupando com coisas que a mantém presa, que a mantém aqui neste nível onde isto não se dá. E parece que se consegue isto é conseguido, isto é possível, quando nós assumimos a responsabilidade de fazer esse trabalho. Então, se nós compreendemos esta situação poluída da Terra, a ponto dos raios de outros planetas não poderem penetrar aqui para darem uma ajuda, se nós compreendemos isto, nós podemos assumir esta tarefa. Assumir esta tarefa de despoluir a Terra. E isto é necessário que a gente assuma. Se a gente assume isto, vem a força, vem a energia, vem a capacidade e vem a habilidade para fazer isto. É como se viesse uma força, inclusive do ser planetário, para que a nossa mente consiga fazer este trabalho de estar aqui e de estar ao mesmo tempo em um outro plano. Para isso precisa que a gente assuma o trabalho. Sem a gente assumir este trabalho, realmente isto não acontece naturalmente. Isto não acontece automaticamente. Isto vem de nós termos assumido realmente esta tarefa. E tudo que a gente assume no sentido de despoluir a Terra, começar por esses planos mais sutis, nós recebemos uma ajuda enorme. Porque estes raios que devem penetrar aqui têm conjunturas, têm ligações com energias, com forças da própria Terra e que vêm em auxílio nosso para esses trabalhos. E aqui uma pessoa está pedindo para fazer um retiro eremítico por um período de 30 ou 60 dias. Bem, um período de 30 ou 60 dias para um retiro eremítico é um período muito longo para o nosso atual estado e para a nossa atual situação, para o conjunto da nossa vida. Porque nós vimos que num retiro começam a emergir do nosso subconsciente muitos materiais, muitas coisas, e que nem sempre nós sabemos lidar com isto. Então, se o retiro for bem dimensionado, se o retiro for proporcional à nossa capacidade de vivê-lo, então pode ser muito bom e muito salutar. Mas 30 dias e 60 dias para um retiro eremítico, para a média das pessoas, isto é excessivo. O retiro eremítico é por algumas horas, ou no máximo uns 3 ou 4 dias, para ser uma coisa segura. Agora, se a pessoa sabe lidar com certas coisas dela, se a pessoa já está treinada em lidar com aquilo que emerge do subconsciente dela, então esses retiros podem ir se estendendo. Mas isto, como já vimos, é um trabalho que deve ser acompanhado, que precisa ser visto com cuidado. E nós estávamos vendo também que os retiros e os períodos de sono são de grande ajuda para a nossa elevação, para a nossa ascese. Hoje nós teríamos que completar este trabalho porque falamos dos banhos da outra vez. Falamos do trabalho de banhos, falamos do trabalho do nosso contato com a água, mas estávamos mais numa outra parte do assunto. Nesses retiros, os banhos são muito importantes se nós podemos conjugar o banho com o retiro. Ou então fazermos o retiro depois de termos feito uma série de banhos, ou depois de termos feito um trabalho de banhos.
No banho, nós estamos nos coligando com muitas qualidades e com muitas capacidades do elemento água. Então, se nós estamos buscando uma sutilização da nossa consciência, se estamos buscando uma desmaterialização de certos nódulos, de certos núcleos do nosso ser, então o nosso magnetismo celular pode ser muito ajudado pelo uso da água, pelo banho. E esse magnetismo celular nosso, que nem sempre está harmonizado, ele se harmoniza quando ele está inteirado com a água. Então, para você estar harmonizando magnetismo, para suas células ficarem mais receptivas àquilo que vem de outros planos de consciência, os banhos, principalmente os banhos de imersão, são muito indicados. Porque aí há uma mais prolongada interação do corpo da pessoa com a água, principalmente se esta água é preparada de uma certa forma, ou mesmo que ela seja pura, havendo uma interação do corpo da pessoa com esta água, muda a qualidade do magnetismo nas células. A água age aí, a água age nesse ponto. E o magnetismo da água, quando ele se mescla com o magnetismo do corpo, e aí precisa então um banho de imersão bem calculado. Este tempo não deve ser curto demais, nem longo demais, porque é um tempo necessário para o magnetismo do corpo se mesclar com o magnetismo da água, e com isto vai haver uma estabilização da vibração do corpo. Então, quando a vibração do corpo se estabilizou, pela interação do magnetismo do corpo com o magnetismo da água, terminou o banho. Então, no momento em que o indivíduo fica com a vibração estabilizada, pode terminar o banho, porque ele não tem mais função. Daí por diante, o banho se torna uma sobrecarga, uma superexcitação destas células e deste trabalho com magnetismo. E se esta interação é correta, se o magnetismo do corpo e o magnetismo da água se interam e esta vibração se torna estável, as energias curativas interiores do indivíduo entram num potencial mais elevado e começam a agir sobre o indivíduo no campo da cura interior. Então, o banho físico, o banho material, o corpo imerso na água, não tem a ver só com a estabilização desse magnetismo. Não tem a ver só com esta ordenação deste magnetismo, desta interação do magnetismo do corpo com o magnetismo da água. Mas tem a ver também com a ação dessas energias curativas que começam a fluir do próprio núcleo interno do indivíduo para os níveis mais superficiais dele, porque houve esta harmonização magnética no corpo dele. Então, a água, além de influir na transmutação das vibrações, além de influir nesta regularização da vibração do indivíduo, esta água é instrumento de cura. Através dela, as energias de cura podem se introduzirem e podem trabalhar no indivíduo. E enquanto isto, a água, como um elemento muito vivo, um elemento muito absorvente, ele vai absorvendo as vibrações mais grosseiras que o indivíduo dispõe. Então é importante o tempo do banho. Porque enquanto isso tudo está acontecendo, o banho é real. Mas quando se vê que a capacidade do indivíduo de absorver isto, e quando se vê que esse trabalho ali terminou, que se termine o banho, porque senão depois isto dá como que um amolecimento, isto dá
um efeito contrário. Isto faz com que este processo, que é dinâmico no tempo certo, ele fique um processo inerte. Ele caia de nível e fique uma coisa meio de rotina. E essas vibrações que a água absorve do indivíduo durante o banho, a água tem a capacidade de não de espalhá-las pelo ambiente. Mas se essas vibrações grosseiras do indivíduo penetram na água e se a água os absorve, quando a água corre, depois do banho, para onde a água vai, ela leva isto com ela, introduz isto no campo planetário. A água não espalha essas vibrações grosseiras que ela absorve. A tendência da água é levar essas vibrações para o próprio corpo do planeta. Quando ela escorre, quando ela escoa, quando ela vai, ela leva isto tudo junto. Isto acontece normalmente. Agora, se isto é feito com consciência, se isto é feito como oferta, e se isto é feito com a colaboração do corpo físico, de todo o sistema do indivíduo de trabalhar, então isto multiplica de valor. As coisas podem acontecer naturalmente, muito bem, sem que a gente saiba. Se você vai tomar banho numa cachoeira, se você entra num lago, isto acontece naturalmente, tudo isto. Mas se você tem consciência disto, você vai multiplicar a capacidade disto acontecer. Porque o seu corpo, as suas células, já recebem esta ordem sua, já recebem esta influência sua e já começam a reagir ali de outro jeito. Então, se nós temos a possibilidade de fazer este trabalho na água corrente, nós não temos a paralisação destas vibrações dentro do banho. Aquilo está renovando. Mas, mesmo que não renove a água, havendo o tempo justo ali, então não renovando a água, é muito mais importante que o banho não seja mais longo, que nem seja mais curto. Agora, se o indivíduo durante o banho, se durante este processo, o indivíduo está elaborando alguma coisa, ou o indivíduo está cooperando com aquilo, então se trata ali de mobilizar forças para transmutar todas estas vibrações do indivíduo, se o indivíduo está ao mesmo tempo fazendo um trabalho mental, se ele está fazendo um trabalho condizente com este processo, é claro que o banho vai ser muito mais efetivo, que o banho vai ser muito mais forte e que vai produzir um efeito maior. Agora, quando a gente vai fazer um banho numa banheira, por exemplo, se o trabalho não é na água corrente, é muito importante que o indivíduo, antes de fazer o banho de banheira, ele faça um outro banho. Ele faça um banho para limpar a parte mais grosseira do magnetismo dele. Isto para compensar a falta de água corrente da banheira. Note que um banho com uma água que chove sobre nós, isto causa um certo efeito. O banho na banheira causa um outro efeito. Pode causar um efeito mais profundo. Mas para não haver esta possibilidade das coisas ficarem muito congestionadas ali, o indivíduo deve se preparar antes. O indivíduo deve tomar um banho antes, se limpar antes e entrar na banheira com seu magnetismo já mais puro. E esta água corrente que o indivíduo toma na ducha antes de entrar na banheira, ou qualquer banho de água corrente que ele tome, pode renovar a sua relação com as energias sutis que existem no ar e que existem no ambiente. Então, se você toma um banho numa água parada, faz o efeito que tem que fazer. Em muitos casos é o mais indicado. Agora, um banho numa água corrente, ao ar livre, ao sol aberto, faz um outro efeito, porque coloca ali em moto, coloca ali naquele conjunto muitas energias que estão no ar, muitas energias que estão no ambiente, energias positivas, energias solares, porque ali tem a luz do sol direta sobre tudo o que está acontecendo. Então, isto se renova muito mais com o indivíduo.
Pois não. Bem, águas termais têm outras possibilidades. A isto tudo se acrescenta as possibilidades, os efeitos das águas termais. É importante a consciência. Agora, as águas termais são como medicamento. Então, se você vai usar águas termais, você tem, é como se você estivesse usando um medicamento, não? Agora, teria que ter uma combinação deste elemento água, da consciência do indivíduo, o que a consciência do indivíduo está buscando, o que nós estamos buscando com aquele contato com a água, e, se for possível, a combinação de contato com ar livre e de contato com a insolação direta, de contato com o sol. E uma pessoa está querendo saber por que nós trabalhamos com os mantras, porque ela já ouviu muitas explicações sobre isto, mas ela está buscando ainda uma outra razão para este trabalho. Quando os raios penetram na Terra, os 7 raios e os outros 5, quando estes raios penetram na Terra, eles imprimem padrões vibratórios na aura do planeta. E esses padrões vibratórios que esses raios imprimem fazem surgir certos padrões estruturais. Então nós teríamos que reconhecer, teríamos que entrar em contato com esses padrões estruturais. São estruturas para formas, são as estruturas através das quais as coisas devem acontecer. Então, certas situações, certos fatos, certos trabalhos, eles estão estruturados nos planos sutis pelos raios. E nós temos que aprender a alcançar esses padrões. Senão, nós ficamos fazendo as coisas da melhor forma possível, porque sabemos que temos que fazê-las, mas isto não basta. A nossa mente e a nossa capacidade tem que atingir esses padrões, porque existe um padrão trazido pelos raios aqui nesta Terra para se fazer tudo. Então, até para você fazer um alimento, existe um padrão. Para tudo que você tem que fazer, existe um padrão. Existe o padrão perfeito, conforme os raios que manifestaram as coisas aqui na Terra. E esses padrões não estão aqui embaixo visíveis, não. Aqui embaixo você materializa os padrões. Mas o padrão do que deve ser feito aqui embaixo está nos planos internos, está nos planos sutis e não descem de lá. Então, existe a forma de você lidar com tudo aqui nesta Terra, segundo padrões dos raios que manifestaram esta Terra, desses raios energéticos que manifestaram toda esta criação. Então você tem que entrar em contato com esses padrões, com estas estruturas. E essas estruturas dizem respeito à organização exata da forma. Então, se você vai fazer um medicamento, se você vai fazer um alimento, se você vai fazer uma obra desligado destes padrões, você está fazendo uma coisa praticamente desconectada daquilo que era o plano para esta Terra, que foi manifestada pelos raios. E esses padrões, ao mesmo tempo que eles são muito abstratos e que nós não vemos claramente, ao mesmo tempo eles são muito exatos. Não existe um padrão mais ou menos. Os padrões são exatos, embora invisíveis. Então nós temos que realmente ter meios para atingirmos esses padrões, para alcançarmos esses padrões antes de fazermos as coisas. Então as coisas que nós realizamos, elas podem estar dentro de um padrão energético, dentro de um padrão estrutural previsto
para aquilo ser perfeito, para aquilo ser útil, para aquilo ser atual, ou podemos agir desligados disto. Ou podemos estar introduzindo aí padrões estranhos nas coisas que fazemos. Então, o plano evolutivo trouxe todos esses padrões para tudo que tem que ser feito e realizado. E nós temos que aprender a entrar em contato com esses padrões. Uma das formas de nós entrarmos em contato com estes padrões são os mantras. Claro que mantra não é uma coisa que o indivíduo esteja criando, que esteja inventando. Isto não é mantra, isto é cantiga ou outras coisas. Mas o mantra que é realmente captado, o mantra que é canalizado, o mantra que surge internamente, interiormente, serve para, no ser pronunciado e nos nós estarmos em contato com ele e realizando aquele mantra, este mantra, os sons deste mantra, a energia deste mantra, as cores que estes mantras emanam, então isto nos contatam com esses padrões. Nós temos o aspecto devocional dos mantras. Temos o aspecto curativo dos mantras. Temos muitos aspectos dos mantras que temos visto. E, portanto, um grupo de mantras não é feito por convidados. O grupo de mantras é quem se responsabiliza, quem assume e quem está indicado pela energia para estabelecer este contato com esses padrões, com essas estruturas. Porque não são mantras que se cria só para harmonizar as coisas, ou só para as pessoas se alinharem. Isto são os efeitos mais elementares dos mantras. Claro que se uma pessoa está usando um mantra, no mínimo ela está se harmonizando. No mínimo, ela está se alinhando com a força, com a energia que aquilo tem. Mas este ponto do mantra é muito importante para aqueles que querem realmente atingir esses padrões. Então, se você está desligado, liberto do seu próprio padrão das coisas, das suas próprias maneiras de fazer as coisas, se você está aberto para fazer as coisas dentro de um outro padrão, você, para encontrar este padrão novo ou este padrão correto, você pode usar os mantras. Então você usa um mantra, ele te conecta internamente com uma dessas estruturas, com um desses padrões. E aí você começa naturalmente a aplicar estas estruturas, canalizar estas energias e acaba fazendo o que você tem que fazer dentro de um padrão correto, que não é o padrão normal das pessoas fazerem as coisas, que é um padrão delas, que é um padrão à moda delas, que é o padrão que elas criam. Então, isto é que nós teríamos que acrescentar hoje com este trabalho, porque estamos observando que naquele dia do mês que nós fazemos a reunião de mantras, tem ocorrido muitas pessoas. E essas pessoas estão sendo atraídas não por propaganda, porque não tem propaganda nenhuma nisto. E o dia que se faz o trabalho com os mantras, com o grupo de mantras, aqui há um afluxo de pessoas que vêm com uma expectativa diferente, a gente nota. O dia dos mantras tem uma coisa diferente. E as pessoas que têm vindo para treinar os mantras, nós vemos que essas pessoas têm criado uma energia palpável no ambiente onde esses mantras são sendo trabalhados. Então, esses mantras, principalmente esses mantras de Figueira que são usados aqui, esses mantras eles foram materializados, eles foram criados também para que a gente se conectasse com padrões, padrões que devem ser manifestados. Vocês sabem que no início, aqui na Figueira, se cantava mantras normalmente, grupos iam ao Morro do Cristal, cantavam mantras horas e horas, por muitos meses seguidos. Isto estava conectando o trabalho com certos padrões que tinham que ser estabelecidos, assumidos pelo grupo e assumidos pelo processo que se desenvolve aqui.
É claro que tudo isto na humanidade é meio experimental. Então, com tudo isto, nós estamos nos preparando para um dia fazer este trabalho com mais correção e com mais perfeição. Então, tudo isto faz parte de um caminho, tudo isto faz parte de uma conscientização e, portanto, de um aperfeiçoamento desse trabalho, portanto, de um aprofundamento do nosso contato com essas energias. Os padrões não são reconhecíveis de imediato. Os padrões nós atraímos e os padrões vão ficando claros para nós, internamente, interiormente. Isto é muito importante para o trabalho não ficar cristalizado num só padrão. Porque esses padrões mudam, esses padrões evoluem e nós temos que estar em contato, temos que estar buscando este modelo que os raios trazem, que os raios deixam no nosso plano interno. E a prática de mantras, então, ela nos ajuda a fazer a descoberta desses padrões. E isto tudo é inconsciente, isto tudo é interno e nós começamos a contatar esses padrões, às vezes sem ter consciência. Mas se temos esta consciência, se temos este conhecimento, nós não vamos fazer resistência a um novo padrão que pode estar se apresentando. E os mantras são um trabalho para nos manter atualizados nesta relação.